Olá, me chamo Camille Souza Costa e estou aqui hoje com vocês no nosso Congresso Nacional Online, Advogar na Mediação, Quebrando Paradigmas, para tratarmos de quebrar o paradigma de que mediação implica ceder ou fazer concessões, para chegarmos na realidade de que a mediação implica escolhas estratégicas, bem informadas e conscientes. Então, quando a gente fala em quebrar paradigmas, é importante a gente pensar nessa lógica de que diferentes percepções sobre a mesma realidade vão levar a diferentes conclusões sobre a mesma realidade. Então, a forma como a gente percebe uma realidade vai nos gerar as nossas conclusões a respeito dessa realidade conforme a gente a percebeu. Então, se a gente olha para essa imagem, por exemplo, alguns de vocês vão identificar que se essa pessoa estivesse andando na rua, por exemplo, de uma forma um pouquinho curvada, daqui a pouco mancando um pouquinho, vocês perceberiam que faria sentido, porque tendo em vista a idade dessa pessoa, ela pode já estar com alguma dor nas costas e por isso está mancando um pouquinho, um pouco encurvada. E outros de vocês, olhando para a mesma realidade, para a mesma imagem, vão pensar, como assim? Essa pessoa não tem idade para ter dor nas costas ou tá andando encurvada. Então, se ela tá mancando, andando um pouquinho encurvada, deve ser porque o salto é novo daqui a pouco. Ela tá se adaptando a esse salto, né? O salto muito alto, enfim, uma pessoa, essa pessoa dessa imagem deve andar com saltos altos, então deve ser isso. Será? Pensem a mesma realidade, a mesma imagem. Alguns de vocês viram alguém que andando na rua poderia estar com dor nas costas e em função da idade. E outros de vocês vendo essa mesma realidade expressa na foto, andando na rua, identificam como uma pessoa de pouca idade, trazendo talvez um salto novo e por isso andando dessa forma mais encurvada na rua ou talvez mancando um pouco. Percebam então que a mesma imagem, a mesma realidade traz diferentes percepções que nos permitem diferentes conclusões. Então aqui, alguns de vocês viram uma senhora idosa e talvez mancando e andando encurvada na rua em função da sua idade, né? Então, vendo uma senhora com um queixo longo, né, um nariz grande, com um véu uma franja preta e coberta com um véu branco, né? E alguns de vocês viram uma menina, né? Uma menina um pouco mais de costas, de perfil, né? Onde com o cabelo escuro, com uma peninha saindo do cabelo, né? E eventualmente lá para trás um véu branco com alguns aqui as duas partes, né? Com digamos plumas, alguma coisa de pele, enfim. Então a mesma imagem pode ser vista tanto uma menina, né? Uma donzela, digamos assim, que poderia estar andando com seu salto na rua, e, por outro lado, uma senhora de idade, né, na mesma imagem. Então, e as duas estão aí. As duas estão aí, a mesma realidade pode ser percebida de diferentes fatos, diferentes formas. Então, quantas coisas na nossa vida, né, por mesma realidade, sendo percebidas de diferentes formas, nos levam a diferentes conclusões que aí vão orientar o nosso comportamento, né? Então, quando a gente olha para essa assertiva, para esse paradigma de que a mediação implica ceder ou fazer concessões, que realidade a gente está falando aqui? Que realidade é a sendo tratada nessa expressão mediação implica ceder ou fazer concessões? A realidade é a mediação, e aí aqui vai trazer a nossa visão de mundo dependendo de onde a gente está, né? Então, Como Chegar ao Sim, um livro com a metodologia ganha-ganha de negociação, trazendo essa assertiva, né, de que a nossa visão de mundo depende de onde estamos, porque ele vai trazer o estudo do conflito a partir de diferentes percepções sobre a mesma realidade. Então, no momento em que as partes percebem a mesma realidade de formas diferentes, elas vão chegar a conflitos que nada mais são do que essas diferenças, né? Então, a nossa visão de mundo vai depender de onde estamos, e a mesma coisa se aplica para os paradigmas. Então, se a gente olha essa mesma realidade, a mediação, a gente vai de diferentes formas poder perceber a mediação, essa realidade, e então chegar
a diferentes conclusões a respeito disso, né? Então, se a gente percebe a mediação de uma forma, que é o que a gente vai explorar um pouquinho agora, a gente vai estar dentro desse paradigma de que ela implica ceder ou fazer concessões. E, na verdade, olhando para a mediação sobre o paradigma, sobre a forma, sobre a sua conceituação, a gente vai perceber que, na verdade, mediação vai implicar escolhas estratégicas, bem informadas e conscientes. Então, vamos juntos fazer essa transição de um paradigma para outro, certo? Então, se a gente chega na conceituação de mediação, a partir da fonte que é o Instituto Internacional de Mediação, International Mediation Institute, o IMI, ele vai trazer essa conceituação de que a mediação é uma negociação facilitada por uma pessoa neutra e de confiança das partes, né? Então, uma negociação facilitada por uma pessoa neutra de confiança das partes. E essa pessoa facilitando a negociação vai ser, então, o mediador. Então, se a gente percebe a realidade da negociação a partir, se a gente percebe a realidade da mediação a partir dessa facilitação de uma negociação, sendo feita por uma pessoa neutra e de confiança das partes, a gente vai ter, então, uma mudança de paradigma, né, para perceber essa realidade, essa mediação, de uma outra forma e, portanto, guiando o nosso comportamento de uma outra forma, entendendo que a mediação, na verdade, implica escolhas estratégicas, bem informadas e conscientes. Vamos juntos, então, chegar lá. Se a gente olha para o paradigma que estamos quebrando aqui, que a mediação implica ceder ou fazer concessões, isso significa pensar, perceber a realidade da mediação a partir de uma série de pressuposições, de uma série de percepções a respeito da mediação. E aí, quem pensa desse formato, né, que a mediação implica ceder ou fazer concessões, vai estar olhando para a mediação como a negociação de uma torta fixa. Ou seja, existem limites aqui. A indenização tem acordo ou não tem, né? Então, a indenização tem esse valor, tem uma proposta, esse valor. Tá, a minha contraproposta é essa aqui. E a minha contraproposta é essa aqui. E aí cede um pouquinho, vai barganhando até chegar no meio termo. Aí esse meio termo vai fazer com que uma parte tenha cedido um pouco e a outra ganhe um pouquinho, mas cedido um pouco, nessa ideia de cede, ganha, eu versus o outro, ou seja, eu puxo um pouquinho do outro, o outro puxa um pouquinho de mim, aí vai cedendo, na ideia da escassez, ou seja, não tem para todo mundo, né? Então perde um pouquinho, ganha um pouquinho, perde um pouquinho, até que chegue num meio termo a partir da barganha, sem uma satisfação plena das partes. Então, nenhuma das partes se sente satisfeita, no final das contas, porque cedeu um pouquinho e a outra cedeu um pouquinho. E por que isso? Porque elas ficaram negociando posições, né? É a minha proposta, é o meu valor. Não, é o meu valor. Tá, eu cedo um pouquinho. E aí, então, cede. Tá bom, então eu cedo um pouquinho. Tá, e aí a gente vai cedendo até chegar no meio termo, né? Nessa negociação pela barganha, né? Uma negociação posicional, onde as partes, sem entender que existem outras possibilidades, né, entendem como fixo aquela gama de possibilidades, sendo proposta contra proposta, proposta contra proposta, proposta contra proposta, até chegar no meio termo, onde as partes sentem, tá, a gente foi lá para a mediação, cada um cedeu um pouco, até a gente chegar num acordo onde ninguém ganhou muito, mas também não perdeu muito. Será? Será que a mediação é esse lugar onde a gente cede um pouco nessa sensação de perde um pouquinho, para chegar no meio termo? Não necessariamente, porque aqui a gente está no paradigma do ganha-perde. E a mediação não é este paradigma, o paradigma trazido pelo mediador e explorado pelas partes, né? Então, a gente, nessa ideia do ganha-perde, é natural que a gente imagine que a mediação vai implicar ceder ou fazer concessões. Porque, por um lado, ganhar, o outro lado, naturalmente, necessariamente, tem que perder, né? Então, a partir desse paradigma de um ganha, o outro perde, para um ganhar, o outro necessariamente precisa perder, ou seja, eu tenho uma torta fixa. Então, se eu tenho uma proposta, eu cedo um pouquinho para aumentar um pouquinho a proposta do outro e eu perco um pouquinho. E aí, se eu quero um pouco mais, o outro tem que naturalmente perder. Ou seja, a torta é fixa, né? Então eu não tenho como gerar valor. O